Fala galera do canal do YouTube, sejam bem-vindos para mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Eduardo de Deus, essa é mais uma série de vídeos aqui no meu canal. Então hoje estou aqui para gravar mais um videozão. Se você não for inscrito, já se inscreva no canal aqui em cima, aqui do lado, e ative o sininho. Eu não vou falar aqui para ativar o sininho, só se inscreva no canal. Se inscreva no meu canal aí, mano, e pra nós vou estar gravando mais videozão aí. A história de hoje, galera, não é histórias bizarras, detalhes animados. Vocês aí já ouviram falar disso aqui, ó. A arte do grau. Vou falar para vocês qual é a origem verdadeira do grau, onde nasceu a história real do grau, como nasceu, quem criou essa ideia de mandar graus de bike e tudo, beleza. Onde nasceram as motorizadas estilo BH, vou falar tudo para vocês aí. Beleza. A história do grau surgiu no final dos anos 60, lá nos Estados Unidos. Lá nos anos 60, eram praticadas manobras radicais com bicicletas nos Estados Unidos e vieram para o Brasil entre os anos 70 e até hoje está dominando por aí nas ruas das cidades. E o grau nasceu em 1960 lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil o grau nasceu em 1900, nos anos 70 aqui no Brasil. E vou falar para vocês como nasceu essa arte. A arte do grau nasceu no Brasil entre os anos 70 e lá nasceu mais tempo do que aqui. Porque lá as coisas ficam muito famosas por mudar fora. Só chega no Brasil anos mais tarde. Anos depois que o trem nasceu, sabe? Só nasce no Brasil anos mais tarde. Então, galera, é o seguinte. A arte do grau nasceu há muitos anos aqui no Brasil. Tá desde 1970 no Brasil. Isso aqui, ó, vocês estão vendo aí, ó. Esse é o grau que vocês mandam hoje em dia. Mas, galera, a arte do grau nasceu em 1970, quando surgiram um grupo de jovens americanos vieram morar no Brasil para poder num encontro de bike aqui em BH. O primeiro encontro de bike aqui em BH foi feito lá na Pampulha. Eu pesquisei alguns relatos aí. E como eu posso explicar? A arte do grau nasceu no Brasil. Quando teve um encontro, esses caras foram nesse encontro e mostraram para as crianças que estavam lá no encontro e para os adolescentes as manobras radicais com bikes. Foi aí eles acabaram espalhando essa arte para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro já estava sabendo o que era a arte do grau. O grau foi isso que inspirou o grau. O grau, né? Os graus de bike. Muita gente começou a mandar grau de moto. Eles mandavam. Aí foi nessa época que nasceu a bike motorizada. As bikes motorizadas, antigamente, elas eram mais ou menos assim, ó. Elas eram essas bikes aqui que tá aparecendo aqui em cima. Aqui depois eu edito lá no meu aplicativo lá. E o que acontece? Eram essas bikes que tinham na época, né? Que começou tudo, né? Depois foram para as estilos BH, que são essas aqui de cima aqui, ó. Vou adicionar 3 aqui, ó. Pra vocês verem aí. Essas são as bikes motorizadas de hoje. Mas antes da fama da bike motorizada, a bike motorizada ganhou fama no grau em 1980. Quando surgiram as primeiras bicicletas com motores. E os jovens já empinavam bikes motorizadas. Já mandar as manobras de bike, as manobras pé no banco. E tem uma manobra lá que tem um nome lá, pé no banco. Manobras radicais chamada pé no banco. Mas tem outro nome que eu não posso falar aqui pro canal do YouTube. E tem manobra pé no banco. Depois vocês podem pesquisar alguns vídeos na internet ensinando a mandar essa manobra. Uns caras sabiam mandar essa manobra radical chamada pé no banco na bike motorizada. Aí foi nessa época que nasceu totalmente a origem do grau. E foi tudo isso que inspirou a arte toda, né? Aí surgiram as primeiras bikes montadinhas da Caloi. Só que elas eram aro 20. Aí eu posso até deixar uma foto dessas bikes aí para vocês verem. Essas foram as bikes aro 20. As primeiras bikes criadas para o grau aqui em Belo Horizonte. E galera do canal, essas são as bikes
do grau aí, por essas aro bikes que estão 26 aparecendo da época. aí em cima da minha cabeça aí, né? Aí em cima da minha cabeça aí que tá aparecendo todas as bikes que tinham na época de onde começou a arte do grau toda, né? Onde nasceu a arte do grau. Aí eu posso até pesquisar algumas manobras radicais aqui de motos. Se eu achar aqui aí na Google fotos antigas de manobras radicais de bike. Se aparecer aí, eu posso colocar aí no fundo da tela aí para vocês verem como eram o grau antes e como ficou anos depois. Aí, galera, essa a história aí os graus aí o grau estava começando a tomar força no país naquela época entre os anos 80. E pessoal, mas teve uma época que foi proibido o uso de bikes motorizadas e montadinhas pela restrição aí, né? Porque já estava tendo relatos na época de jovens que acabaram morrendo, sabe? Essas coisas aí, né? E eles acabaram morrendo porque um carro que ele estava mandando manobra, o carro não conseguiu desviar a tempo e bateu nele, né? E também, pessoal, eu não gosto de falar muito de morte não, desculpa aí, né? Mas essa é a verdade. Porque muitos jovens morreram por causa disso aí, né, mano? Aí restringiram, né, a lei do governo, mas anos depois, em 1900, quase no final dos anos 80, entrando nos anos 90, quase no finalzinho dos anos 80, em 1986, os jovens voltaram a mandar grau. E durou até os dias atuais, né, mano? E tá até hoje aí mandando. E o grau tá por aí até hoje, fazendo fama na internet, nas ruas das cidades aí. Tá, o grau começou a se tornar muito famoso nos dias atuais na internet. Aí então por isso que hoje em dia você vê muitos jovens aqui. Aqui na minha rua de casa já vi muitos jovens mandando grau de bike, de viking, essas coisas aí. E essa foi a arte inteira do grau. Como nasceu a ideia? O grau nasceu no Brasil em 1970, lá nos Estados Unidos o grau nasceu em 1960, lá nos Estados Unidos. No Brasil, as coisas chegam anos mais tarde, né? Como eu falei lá no começo do vídeo. As coisas vêm para o Brasil muitos anos mais tarde. Aí por isso que fica, sabe, bem que difícil para conquistar. Aí, mas no final dos anos 70, entrando nos anos 80, os jovens ficaram mandando grau aí. Depois que veio essa lei, aí proibiu, os carros ficou por um tempo parado. E lá para os anos de 1985 e 1986, os jovens voltaram a mandar grau de bike motorizada e de montadinha. E até hoje o grau está fazendo muito sucesso por aí em alguns lugares do Brasil, aqui pro Brasil afora e aqui na minha cidade também, né? Porque essa arte se espalhou no Brasil inteiro, no mundo afora aí também deve ter muitos grauzeiros por aí, né? Porque os graus gringos nasceram também entre os anos de 60 e entre os anos 60 e 70, mas os graus gringos nasceram nos anos 90, lá na Irlanda, lá na Índia. Os graus de bike motorizados nasceram anos mais tarde. Lá na Indonésia, os graus de bike nasceram nos anos 2000 já. Bem, saindo dos anos 90 entrando nos anos 2000. Foi nessa época que os graus nasceram lá. Aqui no Brasil, o grau já nasceu mais tempo do que lá. Aí até hoje o grau domina aqui no Brasil, né? O Brasil inteiro tá sabendo que o grau existe e ficou mais conhecido como 244. Então essa é a origem do grau aí. Se inscreva no canal aqui em cima aqui, mano. E ative o sininho aí, ó. Pra não perder mais um vídeo novo. Tô partindo e fui, meus amigos. Meus amigos. Tô partindo e fui, galera. Porque eu só travou aqui, então. Fala, eu tô partindo e fui.